Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Sim, esse livro está na Bíblia. Tem 2 capítulos, está no meio de um monte de outros pequenininhos. A gente vai ler algumas passagens nesse livro, no livro do profeta Ageu, porque por mais que essas histórias são histórias antigas, talvez você pense, nossa, essa história só tem a ver com o que aconteceu lá. Não, todo livro profético, toda a Bíblia, mas assim, principalmente, né, por ser um livro profético, todos os livros dos profetas, em última análise, eles falam com o povo de Deus através de todos os tempos. Eles falam conosco, eles falam com a igreja, eles falam com todo o povo de Deus através de todas as eras. É uma mensagem que atravessa gerações. Por quê? Porque é um livro profético, é um livro que fala a respeito daquilo que está por vir. Ainda que haja alguns pontos históricos e haja também um sentido muito escatológico de fim dos tempos, para a última geração que vai viver a história da humanidade, digamos assim, ele está falando com a gente também, porque o povo de Deus está indo em direção a esse momento. Nós estamos indo em direção a tudo aquilo que vai culminar no fim da história, né? Cada dia que passa nós estamos chegando mais perto desse momento. Então é um livro muito importante por causa disso, e você não desconsidere o Antigo Testamento, nem desconsidere os livros dos profetas. E diz assim, a gente vai ler primeiros 2 versículos iniciais. Capítulo 1. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, tudo isso para dizer que Ageu vai entregar uma mensagem para Zorobabel e para Josué, tá? Todo assim. É só para dizer isso, tá? E eles são, um é o rei, um é o governador e o outro é o sumo sacerdote. E Ageu diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Que contexto é isso? Que está acontecendo aqui? Isso é positivo? Isso é negativo? Não é o tempo? Isso é bom? Isso é ruim? Há umas semanas atrás, a Mai pregou aqui e deu um panorama geral da Bíblia em 10 minutos, né? Quem acompanhou na live, quem assistiu depois, foi a última palavra que ela deu. Ela fez um resumão da Bíblia em 10 minutos. Mas eu vou relembrar rapidinho alguns pontos antes de chegar nesse contexto aqui, nesse momento aqui, porque é importante que você entenda esse contexto para fazer sentido. Eu vou começar a partir de uma história que vocês já conhecem, que é quando o povo é liberto do Egito pela liderança de Moisés, o povo hebreu, o povo que depois vai se tornar o povo de Israel, estava escravo no Egito, foi liberto por Moisés, atravessou o deserto, 40 anos, chegaram na terra deles, a terra prometida, que é a terra de Israel, né? E esse povo ali se acomodou naquele lugar, seguiu, né? Passou um tempo sendo direcionado apenas pela voz de Deus, por aquilo que Deus falava através de homens que ele levantava, mas aquele povo então pediu um rei, né? Depois de muito tempo, esse povo queria ter um rei, assim como as nações vizinhas, cada nação tinha o seu rei, né? E o povo de Israel até então não tinha, só era guiado exclusivamente pela voz de Deus e por pessoas que Deus levantava. Deus levantou então o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Esse rei, no fim, começou a fazer algumas coisas erradas. Deus levantou então, depois de Saul, Davi que vocês conhecem, que matou o gigante Golias. Depois de Davi, o filho dele assumiu, vocês devem conhecer também, Salomão. Salomão foi o rei que reinou após Davi. Salomão fez umas coisinhas boas, né? Outras não tanto. Ele ergueu o templo, né? Ele foi o primeiro a erguer o templo de Jerusalém, onde o povo ia ali cultuar a Deus, ia fazer ali os sacrifícios, ia cultuar com as festas que Deus tinha ordenado a Moisés lá há muito tempo atrás. Só que Salomão
depois que ele, né, não é mais rei, o reino não se entende muito bem. Quem vai ser o sucessor? O pessoal não chega muito num acordo e o reino então se divide em dois. Tá? Aquilo que era uma coisa só, o reino de Israel, passa agora a ser o reino do norte e Judá, que é o reino do sul, porque o pessoal não se entendeu, não aceitou um só governando tudo. Um queria governar, o outro também queria, se dividiu esse reino. Passou o tempo, né, reis foram sucedendo no sul, outros reis foram sucedendo no norte, até que outros reinos, outros impérios, primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônio, eles dominaram as terras de Israel e dissiparam e levaram todo aquele povo que vivia, os judeus, todo aquele povo que vivia ali na terra de Israel, cativos, como escravos para os seus próprios impérios. E essa terra, então, que antes era a terra de Israel, onde o povo judeu vivia em paz, foi devastado pelos impérios, né? Mas eles seguiram vivos nos seus nesses impérios, né? Eles foram levados cativos e viveram ali como escravos, como exilados por esses reinos. Mas, passando o tempo, veio então um rei chamado Ciro, né? De um desses impérios que tinha dominado a terra de Israel, e era um rei, né, um pouquinho mais de boa. E ele falou assim: não, esse povo aqui, né, que não faz parte, não é gente da gente, eles são lá de Israel, né, eles vieram de lá, eu vou permitir com que eles voltem para a terra deles, e aí eles podem viver lá, né, de boas na terra deles, claro, debaixo ainda do império que está dominando, mas não precisam mais ficar aqui como escravos, não precisam mais ficar aqui cativos, podem voltar de novo para a sua própria terra e viver lá, né, no seu lugar, onde eles sempre moraram. Acontece que esse povo então chega, né, alguns milhares, né, daqueles que permaneceram na linhagem étnica do povo hebreu, voltaram então para Israel para reconstruir a sua terra que estava devastada, o templo tinha sido destruído, estava tudo arrasado, né, as terras, as casas todas destruídas. E a primeira coisa que eles fazem é então arrumar o cantinho deles. A primeira coisa, ao voltar para a terra deles, depois de todos esses anos cativos, como escravos, quando eles voltam e ajeitam cada um a sua própria casinha, né? Porque eles precisam morar num lugar, e eles ajeitam então a sua moradia, primeiramente. Eles até começam um projeto de reconstruir o templo, que tinha sido destruído, que era fundamental para a vida religiosa deles e para a comunhão deles com Deus. Era ali que aconteciam os sacrifícios, onde Deus perdoava os pecados através desses sacrifícios, né? Então era fundamental que esse templo fosse reconstruído para que as coisas voltassem a acontecer e através desse templo a comunhão com Deus fosse reestabelecida. Eles até começaram um projeto, mas aí abandonaram no meio, entraram ali em desacordo e aí voltaram de novo a viver para as suas próprias coisas. Enquanto a gente não chega num consenso de como a gente vai construir esse templo, vamos voltar então a fazer as nossas próprias coisas, vamos dar uma ajeitada na nossa casa, vamos botar um segundo piso aqui, quem sabe, né? Vamos botar um gesso aqui, vamos ajeitar a nossa casinha, depois a gente pensa no templo, depois a gente pensa na casa de Deus, depois a gente pensa nas coisas que Deus exige. Vamos pensar primeiro nas nossas coisas. E aí entra agora o contexto desse versículo que a gente leu. Deus, ao enxergar tudo isso, haviam se passado 16 anos desde que eles tinham retornado, já tinham passado 16 anos desde que eles tinham começado um projeto de erguer o templo de novo. Deus, vendo tudo isso, né, levanta o profeta Ageu, que é esse que a gente leu agora, e aí Deus dá esse sacode na galera, né? E diz: olha, vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E aí, seguindo agora nos versículos, versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, e aí Deus está aqui, né, dando um chacoalhão na galera: por acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Esse é o objetivo da mensagem de Ageu a esse povo. Um povo
que estava pensando nele mesmo primeiramente, estava buscando as suas coisas em primeiro lugar, estava buscando o seu conforto, o seu luxo e procrastinando aquilo que era importante para Deus. Procrastinando aquilo que era prioridade para Deus. O templo, a casa de Deus, a habitação de Deus, por meio da onde ele demonstrava a sua graça e o seu perdão no cumprimento daqueles rituais que eram necessários para o perdão dos pecados. Uma procrastinação. E aí eu já trago esse paralelo agora conosco, e eu queria que você fosse despertando aí a sua mente, despertando o seu discernimento, para que o Espírito Santo já vá falando com você e veja o que essas palavras dizem para a tua vida, sobre uma procrastinação espiritual, sobre uma procrastinação de não dar valor àquilo que é prioridade para Deus. Procrastinação. Deixar as coisas para depois. Eu tenho algum problema com isso em algumas áreas, talvez vocês também. Acho que todo mundo em algum nível, em alguma área tem esse problema. Procrastinação. Deixar para depois eu faço, né? E aí a gente vai lá no YouTube e pega vários vídeos de pessoas dando dicas contra a procrastinação. E a gente acha que quando acabar aquele vídeo, automaticamente as nossas coisas vão estar resolvidas, porque eu assisti um vídeo de dicas para não procrastinar, e um coach falando bem sério e me motivando para eu parar de procrastinar. E aí, esse que é o lance, porque a gente acha que deixar de procrastinar ainda é uma coisa que vai depender de outra pessoa, né? É um segredo que outra pessoa tem, que daí ela vai me dar, era algo que estava faltando, que está no outro, que não tem a ver comigo. Mas quanto mais eu vou vendo que as coisas que eu procrastino não saem do lugar, mais eu chego à conclusão que não tem nada a ver com dicas, com, sei lá, com métodos. Tem a ver com eu tomar vergonha na minha cara e fazer o que eu tenho que fazer. Sabe? Tem a ver com eu sair da minha inércia e realmente ter uma atitude de fazer o que eu tenho que fazer. Algumas pessoas, né, procuram, dentre essas outras dicas, né, por exemplo, como eu começo uma rotina de leitura, né? Como que eu tomo o hábito da leitura se eu não leio? E aí, o máximo que alguém pode te ajudar nesse sentido é tentar identificar algumas dificuldades que te impedem na sua rotina antes de você chegar e abrir o seu livro e começar a ler. É tentar dar uma varrida nas dificuldades antes de você ter a oportunidade de... Talvez é tempo que te falta, mas ainda assim vai demandar de você ter a atitude de pegar com a sua mão o livro, colocar sobre a mesa onde você lê, abrir esse livro e começar a ler. Sabe? Não importa quantas dicas você assista de hábitos para melhorar o hábito de leitura, em última análise vai depender de você sair do seu lugar, pegar esse livro, abrir e começar a ler. Não vai ter uma dica mais, sabe, que vai ser mais prática e vai facilitar mais do que isso. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter motivação para ler a Bíblia. Como é que eu faço? Pega a Bíblia, abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, para que essa dificuldade vá sendo amenizada até o momento que isso se torna, né, algo prazeroso, um hábito, mas não existe um segredo. Consegue entender que no fim das contas vai precisar de uma atitude sua de sair do seu lugar e fazer o que deve ser feito. Eu não consigo orar. Ora então, aí você vai conseguir orar, porque demanda de você uma atitude sua. E aí a gente, né, voltando agora para uma procrastinação espiritual, eu acho que casa, na verdade, com o que eu já estava falando, de leitura bíblica, de disciplinas espirituais. Aquilo que é prioridade para Deus e deveria ser também prioridade para você nesse relacionamento com Ele, vai demandar uma atitude sua em última análise. Por mais que você assista todos os vídeos do mundo que vão dizer que vão te ajudar para isso, vai ter um momento que vai precisar de uma atitude sua, apenas sua.
E a gente, fazendo um paralelo do que a gente tem vivido nos últimos tempos com o que esse pessoal aqui viveu também. Eles iniciaram algo. Eles iniciaram um projeto. Eles até iniciaram alguma coisa, mas eles foram impedidos por algum motivo. E agora Deus está chacoalhando eles e dizendo: tem um trabalho a ser concluído. Tem um trabalho a ser finalizado. E a gente começou o nosso ano. A gente até começou o nosso ano, né? Cheio de expectativas de um 2020. Show! Né? A gente até começou algo em janeiro, em fevereiro. Mas a gente foi impedido de algumas coisas. E por um período, talvez você começou a olhar para você mesmo apenas. E por um período, talvez, já que você pensou, não, lá não tem jeito, eu preciso então dar prioridade para as coisas que eu preciso resolver na minha vida. Eu, com as minhas próprias forças, com a meu próprio braço, eu preciso resolver as coisas. Você até iniciou, estava cheio de expectativa lá no início do ano, mas aí a gente foi impedido. E agora eu quero dar esse chacoalhão em você e dizer que tem um 2020 a ser concluído ainda. Tem um ano ainda a ser concluído. Tem coisas ainda a serem feitas, a serem realizadas. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Quando você fez os seus votos, quando você declarou compromissos diante de Deus no início do ano, de metas, de coisas que você ia realizar, de uma nova postura diante de Deus. Deus não esqueceu disso. Não foi café com leite para Deus, só porque depois veio uma dificuldade, uma adversidade, e daí Deus, tudo bem, né? Foi difícil para ele, né? Foi bem difícil para ele, acho que eu vou deixar passar essa. Não, Deus está interessado em ver você concluindo tudo aquilo que você iniciou. Na verdade, Ele, né, como autor e consumador da fé, faz parte da natureza dele, iniciar e concluir. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que vai concluir a boa obra que já começou. Está na natureza de Deus, tudo aquilo que Ele começa, Ele conclui, Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada em vão, Ele não desenha rascunho. O que Ele faz, Ele conclui. E você, como um filho de Deus que manifesta isso no seu caráter, no seu novo DNA que o Senhor te deu, tudo aquilo que você se coloca a fazer, Deus está requerendo de você. Conclui agora. Conclui. Sai dessa mornidão que talvez esse período de quarentena te colocou. Sai dessa mesmice que talvez esse período te colocou, ou nem colocando a culpa no período, você mesmo se deixou levar por isso. Edifique a casa, edifique o templo. E eu poderia dizer, edifique a casa e agora a gente voltar e a gente tem que fazer agora aqui no IU várias coisas. Mas não é sobre isso. Edifique a casa, edifique a sua morada com Deus. Sabe, o templo que antes existia fisicamente, onde eu falei que através dali Deus manifestava a sua graça, o seu perdão, através daqueles rituais que foram estipulados no Antigo Testamento, o que substituiu aquilo não foi essas paredes aqui. O que substituiu aquele templo onde Deus exigia coisas, não é um lugar, é o seu coração. É no seu coração que Deus faz morada agora. E é esse lugar que Ele pede para que você edifique e que você dê atenção. Esse lugar que talvez você deixou abandonado por um período. Talvez começou, como eu falei no início do ano, com várias metas de organizar as coisas aqui dentro. Mas ainda dá tempo.
ainda dá tempo. Ainda tem um 2020 a ser concluído. E aquele que começou a boa obra em você, Ele mesmo vai te ajudar a concluir. Ele mesmo vai te tomar pela mão e te ajudar a construir isso que precisa ser finalizado. Essa construção precisa ser finalizada. E essa é a nossa casa espiritual, individual, primeiramente, do seu lugar de habitação com Deus. Mas existe algo também de casa de Deus, quando o povo de Deus se reúne. E daí eu queria que vocês separassem meio, porque daí ainda assim não tem a ver com essas paredes. Tem a ver com o povo, tem a ver com as pessoas que se reúnem. No início do ano, quando a gente falava de essência, que é a visão para esse ano, eu disse, que se um meteoro caísse aqui e destruísse tudo e a gente perdesse, e a gente tivesse que se reunir em algum lugar que fosse debaixo de uma árvore, ali estaria a igreja, ali estaria o povo de Deus, ali estaria o corpo de Cristo, ali estaria o lugar onde o Senhor habita. Então tem esse primeiro passo, esse primeiro âmbito individual de você precisa se consertar individualmente com Deus, para que quando nós nos reunimos juntos como povo de Deus, aonde Deus encontra esse lugar, onde o Espírito de Deus encontra esse lugar para repousar, Ele possa ter liberdade. Ele possa ter liberdade para se mover, Ele possa ter liberdade para nos usar uns em relação aos outros, para a edificação mútua. Então tem esse fator da comunidade, do templo, do corpo, da igreja espiritual, que somos nós. E a igreja é algo muito especial, fundamental. É o projeto de Deus para realizar a sua obra no mundo. É a igreja, somos nós, eu e você. Esse é o veículo que Ele escolheu para se mover e para mover coisas na terra. Somos nós, eu e você, limitados como somos, falhos como somos, é isso mesmo. É nós mesmos. Ele escolheu nós para se mover, para realizar o que Ele tem para realizar. Deus também tem algo a ser concluído. E é através da igreja que Ele vai concluir essa história. Mas para que Ele possa concluir algo na história, você precisa também se mover para começar a concluir as coisas que você deixou para trás, individualmente. Como é que através do veículo que Deus escolheu para concluir a história, as partes desse veículo também estão incompletas? Não tem como. Ele precisa que cada um de nós relembre os nossos compromissos, os nossos passos, o caminho, considere os nossos caminhos. É isso que ele fala no versículo seguinte. Ele fala no versículo 5, depois que ele diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? No versículo 5 ele fala, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o caminho de vocês. Considerem o caminho de vocês. Considerem onde vocês passaram e para onde vocês estão indo. Onde eu estou, considere o seu caminho, para onde eu estou indo, da onde eu estou vindo e para onde eu estou indo. Considerem o caminho de vocês. Antes de perguntar quem eu sou, da onde que eu estou vindo? Se eu deixar simplesmente esse fluxo seguir da minha vida, da forma como ele está indo, onde eu vou parar? Qual vai ser o fim dessa história se eu só seguir assim? Considere como é que está esse caminho aí. E aí reconsidere e redirecione a sua rota para o caminho para onde Deus traçou, para o caminho para onde Deus te quer perto, para que Ele possa concluir a história dele também. Considere o caminho de vocês, repensem os planos de vocês. Repensem as prioridades de vocês, o que vocês têm valorizado.
que cada um de nós tem valorizado nesse período? Esse tempo foi um parênteses na sua vida espiritual? Ou não? Ou foi um período onde nessa adversidade você se apegou ainda mais em Deus? E é isso aí. Considere, cada um aqui talvez está vivendo uma realidade. Mas para que esse veículo aqui possa, andar, é necessário que todos nós realinhemos isso. Como ministério, como igreja, daí eu falo agora de forma bem pastoral, para aqueles que fazem parte dessa igreja. Reconsiderem, porque se metade de nós está vivendo um parênteses e a outra metade está, vamos lá Deus, vamos para mais uma, esse carro vai quebrar mais, lá na frente. Então é necessário que a gente se realinhe. Se você estava num parênteses, se você estava numa mornidão, se você estava tirando férias de Deus, eu acho que não tem outra palavra mais oportuna do que essa dessa noite, de te chacoalhar e dizer, bora que tem um trabalho a ser feito. Tem uma casa a ser construída. E primeiramente a sua, individualmente, sua morada. A morada de Deus em você, no seu coração. Você precisa concluir isso, você precisa dar uma olhada nisso aí. Considerar. E aí no versículo 6, Deus constata, que nesse período aí de mornidão, nesse período que eles estavam parados, Deus diz assim, vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. E aí Deus repete de novo, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem os vossos caminhos, considerem isso que está acontecendo com vocês. E talvez esse povo estava ali, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, porque parece que ainda não é suficiente o que eu tenho. Parece que não é suficiente, eu estou correndo atrás ainda das minhas coisas, o salário ainda não está dando, eu preciso, acho que correr um pouco mais no trabalho, depois eu penso no templo, depois eu penso na casa de Deus. Não está dando conta aquilo que eu semeio, quando eu colho não é o suficiente. E aí, trazendo para a gente corre muitas vezes e parece que nunca é suficiente, quando a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano. Nunca é o tempo para fazer as coisas de Deus acontecerem. Assim como esse povo dizia, ainda não é o tempo ainda. Deixa o templo lá paradinho, depois a gente vê, ainda não é o tempo. Porque quando a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, e Deus não está junto com a gente nos nossos projetos pessoais, que tudo bem, é só pela força do nosso braço, e a gente não alcança mesmo. Aí nunca dá conta mesmo. Aquilo que a gente corre com as nossas próprias pernas nunca dá conta mesmo. Parece que a gente semeia e nunca colhe o suficiente, trabalha e nunca recebe o suficiente. Já parou para pensar nisso quando você coloca em algum momento as coisas de Deus em segundo plano? Nunca é o tempo, nunca é o momento certo para aquilo. Não, eu tenho que resolver só mais uma coisinha aqui, depois eu vejo as coisas de Deus, coisas de igreja, esses negócios aí, eu vejo depois isso. Primeiro tem que dar uma resolvida aqui nas minhas coisas. E às vezes nunca chega, A gente fica insaciável com esse período, e parece que nunca é o tempo, nunca é suficiente. E nunca é suficiente porque a ordem bíblica de Jesus não é essa. A ordem bíblica de Jesus é: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busquem primeiro as coisas do alto. Busquem primeiro a casa de Deus. Busquem primeiro ser habitação de Deus. Busquem primeiro ser morada de Deus. E as demais coisas, aí sim elas vão ser acrescentadas. Porque daí já não é mais só com a força do seu braço. Deus está junto com você nesse negócio. Aí quando você não alcança, Ele dá mais uma esticada lá e pega para você.
Porque você buscou primeiro as coisas dele, você é morada. Não é como uma barganha do tipo, eu faço para Deus fazer por mim. Não, é porque agora Deus está com você. Agora você é um com Deus. E é automático, é natural que, sendo um com Deus, você faz as coisas com Ele e Ele tem poder para concluir aquilo que você não consegue. Ele tem poder. Ele está com você. Essa é a promessa de Deus no versículo 13 desse capítulo que a gente está lendo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, isso é Deus dizendo, eu estou com vocês. Ele está conosco. Eu estou com vocês. Isso parece muito que o próprio Jesus fala depois, né? Eu estou com vocês. Lá em Mateus 28, versículo 20. Jesus fala, eu estou com vocês todos os dias até o fim. Até esse momento onde eu vou concluir a história. Eu estou com vocês. Sabe, você pode ter dado um parênteses para Deus nesse período, mas Deus não deu um parênteses para você. Ele ainda está aqui, Ele está te chacoalhando e dizendo, eu estou com você. Ele ainda está te chacoalhando, Ele ainda está com você, dizendo, eu estou com você.